E começando a revisão do capítulo 17 de Boruto. Pois bem, partindo de onde o capítulo anterior terminou, Konohamaru e o Junin que estava com ele são surpreendidos pela figura misteriosa que supostamente acaba matando o Junin. O que durou apenas 4 páginas e não ajudou muito na progressão da situação em si, ainda se mantendo aquele clima de suspense no final do capítulo anterior. E só para dar uma corrigida aqui, o Konohamaru não se pergunta quem são eles, ele se pergunta o que é isso, what this is. Na versão da Project dá a entender que existem mais pessoas ali, mas na verdade só tem um inimigo. Mas o que realmente me deixou surpreso é que aconteceu outra morte, já são 2 mortes consecutivas, mesmo se tratando de um personagem random que só está ali para morrer mesmo. O que deixa a situação do Konohamaru bem mais tensa, ele está sozinho contra alguém que acabou de matar um Junin com extrema facilidade. Não acho que ainda seja a hora de matar o Konohamaru, provavelmente ele vai dar um jeito de sair vivo daí, mas não sem perder um braço ou uma perna no processo. Em seguida, voltamos ao escritório do Naruto, onde Sasuke revela que eles podem estar à beira de uma crise mundial envolvendo indivíduos tão poderosos quanto Otsutskis, e que a possibilidade de uma operação secreta estar em andamento era alta. O Mitsuki, perspicaz como sempre, pergunta se aquilo teria algo a ver com o misterioso selo do Boruto. E para quem estava reclamando das atitudes do Sasuke em esconder informações do Naruto, aqui finalmente descobrimos que ele já contou tudo envolvendo o selo do Boruto ao Naruto, inclusive a existência de uma organização relacionada a esse selo. E obviamente, como a organização tem alguma conexão com o selo do Boruto, um selo que foi dado por um Otsutsuki, o Shikamaru logo assume que eles teriam algo a ver com os Otsutskis. Agora isso não é mais uma teoria, é praticamente um fato. Aqui podemos ver que além de um ressentimento em relação ao Katasuki, ou Katasuki se vocês preferirem, com toda a razão inclusive, o Boruto também criou uma certa aversão às ferramentas ninjas, até chegando ao ponto de discutir com Naruto, demonstrando que agora dá um grande valor ao uso dos ninjutsus, além do esforço e determinação necessários para ser um ninja. Mesmo com Naruto tentando explicar que não é a ferramenta em si que é boa ou ruim, mas é como você usa. Basicamente, o problema está em tomar o caminho mais rápido para obter poder sem esforço. A tecnologia em si nunca foi o problema, mas sim o uso dela dependendo da situação. Tudo isso já indica que provavelmente o Boruto nunca mais fará uso dessas ferramentas, ou vai evitar ao máximo utilizá-las. Não se esqueçam que isso aqui é um Battle Shonen. Os personagens principais sempre vão continuar treinando, se esforçando, dando valor ao trabalho duro. Eles não vão se acomodar pelo uso das ferramentas. Provavelmente, os vilões é quem vão abusar das ferramentas, enquanto os heróis vão superá-los com suas próprias forças. As mensagens envolvendo trabalho duro e superação continuarão em Boruto, com a diferença de que agora não é mais o fracassado versus o talentoso, é sobre o ninjutsu versus a tecnologia, o ultrapassado versus a modernidade, o velho versus o novo. Um tema que vale até para o mundo real e sempre será atual. Enfim, em resumo, o Boruto recebe uma missão para escoltar o Katasuki levando a ferramenta ninja para uma instalação de pesquisas em outra cidade, mas se recusa a fazer uma missão por alguém como Katasuki e vai embora. Provavelmente vão dizer que ele está sendo mimado, birrento, isso e aquilo, mas eu não tiro a razão dele. O Katasuki o manipulou e usou para promover as ferramentas sem se importar com as consequências que isso traria ao garoto. É tanto que na Light Novel ele é descrito como uma pessoa detestável. Nesse momento também descobrimos que Mitsuki e Sarada possuem uma outra missão secundária, prestar atenção no selo do Boruto e cuidar dele durante toda a missão. Apesar de não ser mostrado, fica implícito que o Naruto tratou essa questão do selo com um pouco mais de cautela, deixando Boruto na vila analisando o selo antes de mandá-lo para qualquer missão complicada. Mas certamente não devem ter descoberto nada, visto que o Naruto aparenta já ter um certo conhecimento sobre a situação atual do Boruto há um certo tempo. Pois bem, após o Boruto ser convencido a aceitar a missão, eles vão viajar de trem. E para nossa surpresa, eles acabam encontrando alguém muito inesperado, o Ao,
um dos pacientes do Katasuki e ex-guarda-costas da Mei, que até então achávamos que estava morto. Como sabemos, ele estava no QG quando o mesmo foi destruído por uma Bijudama, fato que ele cita durante a conversa que tem com Boruto, mas podemos ver que agora ele está repleto de próteses biônicas, ou seja, ele conseguiu escapar da explosão do QG quase morto. A teoria que muitos estão sustentando no momento é que numa tentativa desesperada de salvar todos que estavam no QG, a Mabui usou o Tenshou no Jutsu, que como sabemos, apenas o Raikage consegue resistir sem qualquer ferimento por conta de sua resistência. A Tsunade, por exemplo, acabou completamente quebrada, ela teria morrido se não fosse o Byakugou. Ou era ter uma mínima chance de sobrevivência com o Tenshou no Jutsu, ou nenhuma chance com a Bijudama. Mas é claro, isso não passa de uma teoria, não vimos o que exatamente aconteceu no QG antes do impacto da Bijudama. Enfim, a maior parte da conversa que o Boruto tem com o Ao teve o propósito de mostrá-lo a importância das ferramentas ninjas e o seu uso civil na criação de próteses, o fazendo entender as palavras do Naruto e deixar um pouco seu preconceito em relação a elas. O exemplo que o Ao dá com a chave de fenda foi sensacional, porque é bem isso, qualquer coisa pode ser boa ou ruim dependendo de como você usa. Praticamente tudo nesse mundo possui mais de uma forma de ser utilizado, e nem todas elas são exatamente positivas. Mas além disso, tivemos alguns detalhes bem interessantes durante essa conversa, como o Boruto afirmando que foi a uma excursão a Kirigakure ao saber que o Ao era de lá, uma clara referência ao arco atual do anime. Assim como no capítulo passado, onde tivemos alguns elementos do anime, como a arena de treinamento da academia e alguns alunos da classe do Boruto ao fundo. Como sabemos, o Kyokodachi, o roteirista do mangá, está trabalhando com a equipe do anime como supervisor. E em um Twitter ele já confirmou a participação do Kishi no arco atual, mencionando que a ideia do Uno Ninja foi dele. Porém, como eu já falei em um vídeo de comentários aqui, é melhor separarmos o anime e o mangá e encararmos os dois como materiais canônicos com desenvolvimentos diferentes. Mesmo que não possamos levar os eventos que ocorrem no anime em consideração com 100% de certeza, fica implícito que esses eventos e personagens existem ou existiram de alguma forma, mesmo que com um desenvolvimento diferente. Bom, após essa conversa amistosa e o Boruto chegar ao seu destino, eis que acontece uma reviravolta impressionante. O Ao é contactado pelo Code, se revelando como parte da organização Kara. E além disso, foi o responsável por colocar o Katasuki num genjutsu, vazando informações sobre as ferramentas ninjas. Aqui também se esclarece a questão dos Aurors. Na verdade, eles são agentes da organização, aparentemente fazendo trabalho externo, espionagem, infiltração, assassinato, etc. Não são Otsutskis, como eu estava supondo. O que realmente faz sentido se levarmos em consideração que o nome da organização é Kara, Concha. A Concha tem sua parte interna e sua parte externa, Inner e Outer. Porém, o Code cita os Anciões, que parecem ser o real comando da organização. Minha teoria na revisão passada sobre uma possível facção de Otsutskis oposta aos interesses do clã estar por trás da organização Kara ainda está de pé, com a diferença que eles seriam esses anciões e não os Aurors, como estava supondo. Claramente, o objetivo deles não tem nada a ver com os bijus ou o fruto de chakra, o que reforça ainda mais a possibilidade deles não terem envolvimento com o alto escalão do clã. Ou talvez seriam apenas pessoas gananciosas, indiretamente relacionadas aos Otsutskis, por fazer uso dos segredos da Kaguya na tentativa de criar uma chave para algo que eles acreditam ser uma fonte de riqueza e poder absoluto. Bom, de qualquer forma, vou esperar mais informações antes de tirar qualquer conclusão sobre esses anciões. Mas enfim, chegando ao final do capítulo, o Ao é encarregado de recuperar o receptáculo e se prepara para o seu primeiro combate real após 16 anos. O que deixa uma dúvida, quem estaria atacando o Konohamaru? O próprio receptáculo?
E será que Boruto e seu time serão introduzidos na situação com Konohamaru pedindo ajuda e eles indo socorrê-lo por estarem mais próximos? O que pode acabar num eventual encontro entre Boruto e Kawaki, no caso dele ser o receptáculo? Agora, terminando o vídeo, no geral foi um capítulo de transição, preparando o terreno para os próximos acontecimentos, mas apesar disso ainda continua seguindo o ritmo padrão de um mangá mensal, onde tivemos uma quantidade razoável de conteúdo em um único capítulo, mesmo que o enredo em si não tenha progredido tanto em relação ao capítulo anterior. Mas é claro que com suas ressalvas, os trechos em que estão tentando convencer o Boruto e procurando assentos no trem seriam facilmente resumidos em menos páginas, mas de resto está tudo ok. Eu sei que muitos esperavam pela luta do Konohamaru. Devo confessar que até bateu uma certa decepção quando eu estava começando a ler e vi que só tinha 4 páginas focadas na situação dele. Mas após terminar de ler o capítulo, posso dizer que não troco as últimas 18 páginas desse capítulo por qualquer luta que poderia ter acontecido. Esse encontro com o Al foi realmente o primeiro ponto de virada dessa história, mudando todo o curso do que vimos até agora, onde tivemos uma revelação que será importante para os próximos capítulos, ao mesmo tempo que abre uma infinidade de novas possibilidades. Talvez alguns se perguntem por que de todos os personagens de Naruto, logo Al, um personagem irrelevante que ninguém se importava, sobreviveu a Bijudama e está ganhando esse nível de importância fazendo parte da organização Kara. Simples, porque ele é uma das melhores escolhas nesse momento. Eu consigo enxergar a razão por trás da escolha dele. Já começa pelo fato de aproveitarem a brecha deixada na destruição do QG. Um personagem que passou por uma experiência dessas automaticamente será escrito de uma forma mais complexa, sendo alguém traumatizado, literalmente quebrado, assombrado pelo fato de ser o único sobrevivente, achando que não merecia esse privilégio. É tanto que na conversa com o Boruto, o Ao dá a entender que essa é a razão dele não voltar a Kirigakure desde a guerra. Além disso, ele é uma boa escolha por 3 razões. Primeiro, ele era um personagem menos do que secundário, pouco explorado, e por conta disso, além da introdução dele ser um elemento surpresa, algo que ninguém poderia imaginar ou teorizar, não sabemos o que esperar dele ou todo o seu potencial. O que sabemos é que foi ele quem descobriu que o Hyagura estava sob um genjutsu, além de também ter lutado contra o Shisui e sobrevivido. Segundo, o fato do Ao fazer parte da organização Kara, alguém que foi uma das pessoas mais próximas da Mizukage, de maior confiança dela, abre uma brecha para que existam agentes infiltrados nas 5 grandes vilas, talvez sendo personagens conhecidos que lutaram na guerra como aliados. Sempre ficaremos com aquela pulga atrás da orelha sobre a possibilidade de um determinado personagem fazer parte dos Auras. Terceiro e o mais importante, ele tem um Byakugan, então há chances de existir alguma conexão entre ele e a linhagem do Boruto. Inclusive, eu não me surpreenderia se o Byakugan dele, que ele conseguiu como espólio de guerra, fosse da mãe da Hinata, a avó do Boruto. Há um número limitado de membros da família principal, e como sabemos, é improvável que o Ao pudesse ter adquirido o olho de um membro do ramo secundário, desde que o selo amaldiçoado foi feito para impedir que os segredos do Byakugan fossem roubados. Eu entendo que é uma teoria meio vaga, mas a possibilidade do Ao ter conseguido esse olho da mãe da Hinata, da avó do Boruto, ainda existe. Seria uma forma excelente de criar um conflito entre o Boruto e o Ao no futuro, dando uma motivação a mais para o Boruto enfrentá-lo, além do fato dele ser um inimigo. É claro, isso se o Ao não se juntou à organização como um agente secreto ou duplo, ainda sendo fiel a Kirigakure, assim como Itachi em relação a Akatsuki. Eu percebo que o Kodachi claramente fez uma pesquisa quando ele estava selecionando alguém para, entre aspas, ressuscitar. Ele também tem um álibi plausível para a sua sobrevivência, já que a técnica da Mabui poderia ter salvo sua vida ao custo de alguns membros, como eu já citei na revisão.
Bom, enfim, o enredo de Boruto está tomando um rumo bem interessante. Parece que a organização Kara está operando de uma maneira completamente diferente do que vimos a Akatsuki fazendo. Não me surpreenderia se essa organização fosse mais do que apenas mais uma organização criminosa de Battle Shonen, talvez sendo uma espécie de sociedade secreta, à la Illuminati, aqueles que controlam o mundo das sombras e estão envolvidos com os ricos e poderosos. Bom, então é isso, meus amigos, eu fico por aqui, eu espero que vocês tenham gostado da revisão e nos vemos no próximo vídeo.